A Uhum. sua entrada no Xamã não rolou antes Uhum. do Ritual, mas rolou após o Reason. Então eu queria saber como é que Uhum. foi a sua entrada no Xamã. Como você Uhum. agora acabou de revelar que você já quase entrou na banda, eu creio que tenha sido um negócio mais tranquilo, não tenha tido tanta competição, tantos nomes e Uhum. tantos testes. Mas eu queria saber de você realmente como é que foi esse bastidor. Bom, o Ricardo ele estava visivelmente fragilizado na época, porque eles tinham brigado. Isso é uma coisa que eu sempre, em todas as entrevistas que eu falei sobre isso, eu tenho muito cuidado em não pisar nos calos alheios. Eu não sei o que se passou de verdade, porque, né, não tem aquela história, toda história tem três vertentes, né? A minha versão, a sua Lado A, versão e a lado B e a verdade, né? verdade. É. Então, assim, eu não posso falar por eles, mas o Ricardo estava visivelmente fragilizado pelo jeito que aconteceu a briga e a partilha. O que eu posso dizer é que eu produzi, voltando um pouco no tempo, falando de novo daquela banda que eu falei, pô, do André e tal, eu acabei produzindo aquela demo com a amizade que eu tinha com o Ricardo. Ele falou, cara, você me ajuda a produzir, então? Eu falei, porra, lógico, vai ser um prazer. Naquela demo a gente fez Time Will Come, For For Tomorrow, Tomorrow, Freedom, que tinha outro nome, Be era Free. Free, Be Be Free. Free, e Blind Spell. Blind Spell. Então, assim, a gente fez no meu estúdio, já começamos a flertar com as coisas andinas, conversávamos muito, eles trabalhavam com um produtor com muita... Estavam acostumados, então eles não guardavam nada para eles, a gente conversava sobre tudo. Então eu estive presente no Xamã, no nascimento dele, foi no embrião, na demo do primeiro disco e do grande Uhum. sucesso deles, eu estava envolvido na produção. Então, assim, eu vi tudo aquilo acontecer, eles tinham muitas conversas na minha frente, eu vi o papo do nome, Xamã, como nasceu. Foi sim o Luiz que deu que eu lembro, inclusive, que ele falando lá no meu estúdio sobre que achava The Xamã no puta nome do Angra, legal, da música. Mas a banda realmente, eu vi isso, ninguém me contou. Quem começou a banda foi realmente o Ricardo. Não importa se hoje em dia eles estão juntos e queira deturpar para ficar tudo bem e fingir que nada aconteceu, não sei o que, isso não me importa. Mas eu vi com os meus próprios olhos e vivi que o Ricardo começou o embrião do Xamã do jeito que eu contei para vocês agora, com essas músicas no computador dele, que misturou um pouco com o Karma, com o Fabrício de Sarno, e que mais tarde ele falou, não, cara, eu já tô falando com o Luiz, eles tinham uma banda juntos que era Motor Motor Blues, acho que chamava. Guts. Não era Motor Não, acho que é Guts? Motor Blues mesmo. Motor Acho que Blues? é Tá. Motor Blues. E aí, não sei, depois dá uma olhada. E aí eles já tinham um processo juntos de composição. O Ricardo até comentou de chamar o irmão dele, que tocava. O próprio Luiz falou, puta, mas será? Não sei o quê. E aí o André, que estava indo muito bem com o Virgo, na época tinha sido um investimento gigantesco no Virgo, e me parece que não tinha virado muito bem. E aí ele ficou aberto a tentar uma outra banda, e foi aí que ele topou vir para a banda. Então, assim, ao meu ver, realmente, eu achava justo o Ricardo ser o cara que começou a banda. Então, aos meus olhos, aquilo não estava errado, dele querer continuar a banda. Que, como eu disse para vocês, inclusive teve um começo do jeito que eu contei para vocês. Só que, infelizmente, ou felizmente, né, para todos os lados, acho que tem um pouco dos dois, a banda se transformou num grande sucesso. Eu abri 2 shows deles com o Karma. Na época eu já era cotado assim como um vocalista com o Karma, a gente tinha ido muito bem no Japão, no Brasil a gente estava começando a ir muito bem, tinha ganho 10 em muitos lugares, os nossos shows estavam enchendo, mas eu estava focado no Karma, nunca, pelo contrário, inclusive apresentei para o Xamã um empresário que foi um dos grandes responsáveis pela explosão deles, que foi o Júlio Quatrucci, e eles ficaram super agradecidos por isso, ajudou muito a carreira deles e tal. Pergunta para eles, cara. Eu não cobrava nada das demos que eu fazia com eles. Eu falava, mano, quando tiver um show, você põe a gente para abrir. E ele falou, beleza. Então, tipo, eu sempre ajudei os caras, tinha uma amizade, gostava muito. Sou amigo do Luiz até hoje. Inclusive, aquele trabalho ali atrás do meu computador é o collab que a gente está fazendo junto. A Ah, gente você superou citou. toda essa história. Superamos essa história toda, que realmente ficou chato para todo mundo. E assim, por isso, tudo isso para dizer que quando o Ricardo veio me contar que aconteceu uma partilha ali, cada um foi para um lado, ele queria continuar a banda, e ele queria e eu falei, o quê? Aí ele falou que você produzisse. Eu falei, bom,
Pensei que isso fosse me chamar para cantar, mas tudo bem, vamos aí. Antes de mais nada, eu escrevi pro André e falei, cara, realmente vocês acabaram a banda? O que tá, qual é que pé estamos? Eu não tenho esse e-mail, infelizmente, para poder provar, né? Então, eu sei que, mas eu escrevi para ele perguntando, palavra de honra pela minha saúde, que eu escrevi. E a resposta dele, eu lembro que foi curta e grossa, numa pegada tipo, vai firme. Eu não lembro exatamente, sinceramente, gostaria de lembrar. Mas, tipo, foi uma coisa do tipo, vai, né? Se você acredita, sabe, como quem diz, meu, você acredita no cara, vai lá, porque você vai se dar mal. Tipo, basicamente o que ele quis dizer. Mas foi numa respostinha bem curta, tipo, bah, vai nessa então, se você acredita. Tenta E sorte. assim, mas não foi assim, porque não era o jeitão dele, né? Ele sempre foi muito polido e tal. Mas o fato é que eu falei, bom, cara, se tivesse alguma coisa errada, eu acho que ele já queria, cara, não, esse nome está em jogo, não é dele. A gente é amizade. O André chamava minha mãe de mãezinha, lá no meu estúdio, no Contato, o primeiro estúdio, muita gente é prova disso. Ele ia lá e ficava tomando cerveja com a minha mãe, mesmo quando não tinha ensaio do Angra, porque eu participei da produção do Fireworks também. E eles ensaiaram no meu estúdio a produção. Eu não produzia, eu era muito moleque nessa época, mas eu já tinha muita amizade com o Rafael, que produziu o Karma no começo, tal. E saía muito com o André, a gente já fez uma balada junto muito legal. A gente já foi, quando ele foi cantar Tears of the Dragon com 89, ele me levou junto. A gente tem uma história muito engraçada, que essa eu não vou contar pra galera assistindo o documentário. A gente num shopping lá, que ele falou que a gente tá... Bom, depois vocês assistam. E é muito boa a história. Assistam que vale a pena. E, bom, então voltando assim, ele chamava minha mãe de mãezinha, cara, porque ele vinha na minha mãe, ele era fã da minha mãe, cantora, e minha mãe, ela é uma figuraça, ela tem histórias do Tim Maia, do Caetano, do Gil, coisas incríveis que aconteceram na carreira dela, com eles todos, porque era uma grupo, que nem a nossa panelinha, Edu, André, Rafael, era a panelinha dela, com a Elis, com o Jair Rodrigues, com o Geraldo Vandré, então assim, e ele adorava ouvir as histórias da minha mãe e tomar cerveja, então direto eu chegava do colégio, que eu estudava, fazendo colégio essa época, primeiro colegial, segundo, não lembro, e ele tava lá, bebendo cerveja com a minha mãe, e assim, tinha amizade, ele me adorava, ele fez a participação no meu disco, do Karma, depois ouçam aí, se chama The Speech, eu ainda infelizmente, eu nem quis mexer com essa música depois que ele morreu, inclusive, para as pessoas não ficarem achando que eu queria tirar um pedacinho, sabe, porque muito disso aconteceu e acontece, e assim, eu fico alheio a tudo isso porque eu não quero. Porque, infelizmente, é um nome que em todas as entrevistas que eu dei na minha vida apareceu e eu tenho que saber me comportar para falar do cara. Mas eu amava ele do fundo do meu coração. A gente teve muitas histórias legais e o que ele trouxe para o metal e para o mundo, cara, é algo que eu só posso sonhar em um dia fazer, em qualquer área que seja. E eu me espelho muito nele, pelo menos aqui no lado de produção, porque foi muito gostoso trabalhar com ele quando a gente produzia demo junto. Ele me tratava como igual e eu achava aquilo incrível, porque eu era um moleque. Quem era eu? Nunca tinha feito nada, mas ele era muito fã do Karma. E na verdade, ele que se ofereceu para fazer uma participação no meu primeiro disco. E ele me ensinou a gravar, quando a gente foi gravar, como se portar na hora de uma gravação. A gente fez tudo, não existia esse computador que todo mundo aí gosta. Naquela época era DAT ou fita de rolo, que não tem emenda e não tem autotune, não tem afinação, você tem que cantar. Olha que loucura! Então, isso a gente trabalhou junto, assim, foi demais, cara.